Hoje estudamos polígonos, classificação e polígonos regulares. Agora é hora de verificar nosso aprendizado, resolvendo as atividades a seguir do Plano de Estudos Tutorados, volume 3, semana 5. Triângulo é todo polígono que tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Quadriláteros são polígonos de 4 lados. Polígonos regulares são polígonos que têm todos os lados congruentes, ou seja, de mesma medida. Questão 1. Identifique quais são os lados, por exemplo, AB, os vértices e os ângulos internos desse quadrilátero. Então, os lados. Eu tenho o lado AB, BC, CD e DA. Os vértices, que são o ponto de encontro de dois lados. O vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. Os ângulos internos. Nós temos o ângulo A, também pode ser chamado de DAB, porque o A está entre, né, os vértices D e B. O ângulo B, ou ABC, o ângulo C, ou BCD, e o ângulo D, ou CDA. O ângulo A, ele mede 113 graus. Ele é maior que 90 graus. Ele é um ângulo obtuso. O ângulo A mede 46 graus. Ele é menor que 90. É um ângulo agudo. O ângulo C mede 111 graus. Ele é maior que 90. Ele é obtuso. E o ângulo D mede 90 graus. Ele é um ângulo reto. Traçar um hexágono, que é um polígono de 6 lados, a partir de uma circunferência de raio igual a 6 centímetros, usando o primeiro e o quarto processo aprendidos. No primeiro processo, nós vamos traçar o hexágono usando a régua e o transferidor. Primeiro passo, vamos traçar uma circunferência de raio medindo 6 centímetros. Segundo passo, eu tenho que dividir essa circunferência em 6 partes. Uma circunferência mede 360 graus. 360 divididos por 6 é igual a 60. Então, agora eu vou marcar os vértices do meu hexágono. Então, já posicionei o transferidor. Primeiro vértice vai ser o 0. Segundo vai estar no 60 graus. 60 mais 60, 120. Mais 60, 180. Mais 60, 240. Mais 60, 300. Mais 60, 360, que coincide com o vértice inicial, que é o 0. Agora é só retirar o transferidor e construir os lados do meu hexágono regular. Então, nesse primeiro processo, nós usamos régua e transferidor. Agora, vamos ao quarto processo, onde nós vamos usar a régua e o compasso. Então, primeiro, vamos traçar o raio da circunferência e vamos medir com uma abertura no compasso exatamente de 6 centímetros. A medida é exatamente igual ao raio da minha circunferência. Agora, posicionando a ponta seca no 0, onde eu iniciei o meu raio, eu vou marcar o meu segundo vértice. E vou transferindo a ponta seca para o vértice que eu marquei, marcando o próximo, até voltar na posição inicial. Lembrando que o compasso, ele não pode fechar. Ele tem que continuar com a abertura de 6 centímetros. Retiro o compasso, posiciono no próximo pontinho que eu marquei. Aqui eu marco meu terceiro vértice. Reposicionando o compasso,
Eu vou marcar o quinto vértice, reposicionando o compasso, eu vou marcar o meu sexto vértice. Agora, eu vou só conferir se os dois últimos pontos têm a mesma distância da abertura do compasso. Comprovamos que sim. Agora, é só traçar, usando a régua, os lados do meu hexágono. Então, assim, nós construímos um hexágono regular, usando a régua e o compasso. Questão 3, traçar um pentágono, que é um polígono de 5 lados, de lado medindo 5 centímetros. Então, se eu quero um pentágono de lado medindo 5 centímetros, eu vou dividir a minha circunferência em 5 partes iguais. Se os ângulos internos têm a mesma medida, os lados também terão a mesma medida. Então, vamos conferir. A minha circunferência tem 10 centímetros de diâmetro e 5 centímetros de raio. Posicionando o transferidor na minha circunferência, nós vamos agora dividir essa circunferência em 5 partes iguais. Então, primeiro, 72 graus. 72 mais 72, 144. 144 mais 72, 216. Mais 72, 288. Mais 72, 360. Retiro o transferidor e vamos agora construir os lados do nosso pentágono regular. Lembrando que agora nós usamos a régua e o transferidor. Questão 4. Determine um triângulo inscrito em uma circunferência de raio 4 centímetros. Eu posso usar o terceiro processo, mas como aqui não definiu, eu vou usar o primeiro. Eu vou usar a divisão em partes iguais. 360 divididos por 3, 120. Construindo a circunferência de raio medindo exatamente 4 centímetros. Posiciono o primeiro vértice no transferidor. Nós vamos marcar o primeiro vértice, que vai ser na posição 0. Segundo, 120. E o terceiro, 240. Então, eu divido a circunferência em 3 partes, cada uma medindo 120 graus. Unindo esses 3 vértices, nós teremos o triângulo inscrito na circunferência de raio medindo 4 centímetros. Agora é fazer a correção e a devolutiva através das planilhas que já estão postadas no Classroom. Mais uma etapa concluída com muito sucesso.